Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania, a gente está no Outubro Rosa, né? E a rede Alesp, toda a nossa comunicação, imprensa, rádio, TV, está muito voltada para este tema durante o mês inteiro. A gente está entrando ao vivo, direto de hospitais do estado inteiro, falando com especialistas, falando com a população, porque infelizmente a enfermidade, né, o câncer de mama, está no topo do que mais acomete as mulheres. Então hoje a gente vai falar de uma forma mais abrangente sobre esse tema, a gente vai falar da questão de como afeta a mente, o corpo e também a sexualidade das mulheres, dos casais, porque o importante é a prevenção, mas a gente sabe que infelizmente muitas pessoas, muitas mulheres estão com câncer e aí eu espero que esse programa te dê uma diretriz muito boa sobre este tema. Eu vou conversar aqui com a doutora Michele Sampaio, ela está aqui presencialmente com a gente. Muito prazer em recebê-la, doutora Michele. Prazer é todo meu, Jeremias. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A doutora Michele é médica oncologista e nós vamos falar também, aliás, desculpa, ela é sexóloga, né? A sexóloga, porque a médica oncologista é a que vai falar agora com a gente. Ela está online, a doutora Sabina Aleixo. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Jeremias, muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama hoje, né? Sim, é um tema bastante recorrente aqui. Eu queria começar com você para falar um pouquinho sobre o que mais as mulheres negligenciam quanto à relação ao câncer de mama. Se é deixar de ir ao médico ou realizar o autoexame, enfim. Na verdade, o câncer de mama, para ele fazer o diagnóstico na fase mais inicial, onde a chance de cura é maior, é importante que a gente enfatize que a pessoa não precisa esperar sentir alguma coisa. A campanha do Outubro Rosa tem a ver com isso, né? Falar para as mulheres que, mesmo não sentindo nada, elas devem fazer exames de mamografia, se cuidarem, podem fazer também o autoexame, para procurar alguma alteração da fase bem inicial, que na fase inicial a gente consegue uma taxa de cura bem maior. Agora, o autoexame é sempre bom destacar, né? Ele é importante, mas o melhor é procurar sempre o médico regularmente. Até era bom a senhora sempre falar a questão da idade, de quanto em quanto tempo, né? Para ficar bem marcado, por favor. A gente, na verdade, a campanha do Outubro Rosa, a gente não fala. O autoexame é um exame interessante de ser feito, a mulher deve conhecer seu corpo, mas, assim, para a gente fazer o diagnóstico precoce, o mais importante é ter acesso a um exame chamado mamografia. A mamografia, que é um raio-x da mama, e ela vai conseguir detectar as lesões na fase bem inicial, bem pequenas, quando nesse momento a pessoa não percebe nem na palpação alguma alteração. Mulheres acima de 50 anos, elas estão na faixa etária de maior risco de ter um câncer de mama. E por isso que a campanha do Outubro Rosa foca em informar todas as mulheres acima dos 50 anos que elas devem fazer a mamografia pelo menos a cada 2 anos, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, ou se não conseguir fazer, na verdade, a gente recomenda anual, mas o Ministério da Saúde fala que no mínimo a cada 2 anos. Então, toda mulher acima de 50 anos assintomática, que não sinta nada, ela deve fazer um exame de mamografia. O autoexame a gente não deixa de fazer, mas o exame de mamografia vai fazer o diagnóstico numa fase mais inicial do que o autoexame. Uhum. Eu sempre digo, doutora, sabe, num caso que eu conheci particularmente próximo, de pessoas próximas a mim, que uma pessoa que tinha feito um exame, uma mamografia recente, com 3 meses. E aí a médica falou, você vai fazer um check-up, já faz essa aqui de novo. E ela estava com câncer de mama, depois de 3 meses do último exame. Então, assim, pelo menos, a senhora falou 2 anos, ou a cada 1 ano, né? Sempre bom e fazer esse exame recorrentemente. Agora, tem algum sintoma que a mulher sente porque que pode detectar ou é assintomático? Não, à medida que a lesão for crescendo, vão surgindo sintomas. Então, usualmente a gente pode começar com uma lesão palpável, parecendo um nódulo, que normalmente ele é firme, ele não é móvel, ele é fixo, que a gente fala. À medida que esse nódulo vai crescendo, ele pode acometer a pele pode ficar grossa, espessada, parecendo casca de laranja. A gente pode ter retração da pele, abaulamento, pode ter secreção sanguinolenta pelo mamilo, pode começar a surgir linfonodos, que são ínguas na região da axila. Então, à medida que a lesão for crescendo, vai aparecendo mais sintomas. Pode chegar até a ulcerar uma lesão neoplásica de mama, se a pessoa não procurar um médico assim que ela começar a perceber o crescimento da lesão na mama.
Interessante. Doutora, eu sei que a senhora está aí no Espírito Santo, a gente conversou um pouquinho. Que bom, né, que a tecnologia faz que a gente se conecte. A senhora é oncologista, graduada em medicina pela Universidade Federal de Pelotas e tem um currículo extenso aqui, não dá para dizer tudo, mas a senhora está à frente do Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia e também coordena programas de residência médica e é professora da Faculdade de Medicina. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que a senhora é diretora técnica. Como é que, já que a senhora dirige esse hospital tecnicamente, essa é uma questão que os hospitais costumam dar uma atenção e o que os hospitais se ressentem mais, inclusive os públicos, são equipamentos, a informação? Muito boa essa pergunta, porque o hospital que eu trabalho é um hospital que ele é filantrópico, então a gente tem uma atuação muito grande no Sistema Único de Saúde, a gente atende uma população muito grande do SUS. E falando especificamente do câncer de mama, a nossa grande realidade é, infelizmente, as mulheres chegarem com um diagnóstico tardio do câncer de mama. Existe uma grande dificuldade, que a gente fala, de acesso aos primeiros exames. Então, aquele momento que a mulher percebe uma alteração na mama e ela procura uma unidade base de saúde, dependendo do local no Brasil que ela está, ela vai ter dificuldade de fazer uma mamografia, fazer um ultrassom e chegar nos centros onde estão os especialistas. Então, aqui no Espírito Santo, uma grande gargalo nosso é essa dificuldade da suspeita, ela ser referenciado para a unidade de tratamento. E no câncer de mama, isso é fundamental. No estágio 1, a gente vai conseguir fazer menos tratamentos, aumentar as chances de cura, a pessoa vai ter menos efeito colateral. E quando elas chegam, hoje em dia, a realidade é chegar em estágios mais avançados, onde ela vai ter que fazer cirurgias maiores, químio, rádio, vai ter mais efeito colateral. Então, nosso grande gargalo no sistema público de saúde, na área do câncer, é a dificuldade de acesso ao diagnóstico inicial, para ela chegar nos centros de referência. E é isso que a gente tem que falar muito no Outubro Rosa, falar que as mulheres têm que ter acesso ao exame de mamografia e serem encaminhadas mais rapidamente aos centros de referência para fazer o tratamento no tempo oportuno. Muito interessante. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo trabalha muito, tem uma comissão de saúde para tratar disso. Muitos treinamentos são feitos aqui na casa. Há muitos anos eu acompanho. São Paulo tem as carretas de mamografia, nem todo o estado tem, mas é um trabalho recorrente e insistente que a gente faz aqui. É uma casa fiscalizadora, os deputados trabalham muito nesse sentido. Bom, deixa eu passar aqui para a doutora Michele Sampaio, porque ela é sexóloga. Eu estava ouvindo ela falar, ela já falou um pouquinho da história dela, mas conta um pouquinho da sua jornada. A senhora também é do Hospital das Clínicas, ela lá em Espírito Santo, Isso. A senhora aqui em São Paulo. Isso, eu sou formada em psicologia pela PUC de Campinas e depois eu fui pós-graduada em psicologia hospitalar. Então eu trabalhei muitos anos também em oncologia, mas como psicóloga dentro de hospitais. E hoje em dia eu trabalho focadamente na parte de sexualidade humana, acabei me especializando aqui na USP e trabalho dentro do Instituto de Psiquiatria, onde a gente tem um programa de sexualidade, então a gente só atende casos com queixas voltadas à sexualidade e também no meu consultório. Aliás, o HC, que está fazendo aniversário esse ano, a gente fez muita matéria aqui, é uma referência, né, internacional, né? Muito legal. E o Instituto de Psiquiatria até brincava com ela, é um lugar muito bonito, já fui lá, né? E tem muitos especialistas, é um lugar fenomenal. Mas eu fico pensando aqui, doutora, se esse primeiro diagnóstico já é difícil e a gente tem esse problema, que dirá quando se fala em sexualidade, né? Vocês têm algum tipo de trabalho de pensar, de fazer, sei lá, online, para que essa questão psicológica chegue a mais mulheres? Lá no Instituto de Psiquiatria, nesse ambulatório em específico, né, a gente atende algumas queixas voltadas à sexualidade, não diretamente relacionada ao câncer de mama, mas o que a gente sabe sim, né, é que uma mulher, quando ela recebe um diagnóstico do câncer, recebe um diagnóstico do câncer de mama, em especial se ela vai passar por uma cirurgia, se ela vai ficar com uma cicatriz, porque a mama ela tem uma representatividade do feminino muito grande, claro, né, então isso vai acabar impactando significativamente o lado psicológico, né? Então, algumas mulheres desenvolvendo, às vezes, quadros ansiosos ou quadros depressivos e, consequentemente, impactando a sexualidade também. Sim. Eu me lembro de um caso, me disseram aqui, inclusive num programa, que isso não ocorre mais, graças a Deus, com uma mulher que ela teve que retirar uma mama e depois teve que esperar muitos anos
para poder Pra fazer a reconstrução. fazer a reconstrução. E então ela ficou com aquela coisa desigual. E imagina o psicológico dessa pessoa ficar muito afetado. Como que é essa questão da sexualidade? O que mais a senhora trata? O que é mais relevante quando a mulher já teve o câncer, ou teve que extrair a mama, ou está fazendo um tratamento? Eu acho que tem alguns pontos bem relevantes, assim, Jeremias, para a gente pensar, né? O primeiro é a relação dessa mulher com o próprio corpo. Então, a gente fala que a gente tem que ressignificar essa autoimagem, né? Tem mulheres que não conseguem se olhar no corpo. E o corpo em si, como a gente se vê, já é uma primeira representação da nossa sexualidade. Então, poder ter essa ressignificação do corpo, às vezes algumas mulheres que passam, como não conseguem fazer a reconstrução, usar um sutiã com enchimento, enfim, ela buscando uma forma de lidar com esse corpo, ou até mesmo aceitando a ausência da mama e uma cicatriz. E o segundo passo também é trabalhar com essas mulheres que têm uma parceria fixa, como se relacionar novamente com essa parceria. É de novo essa ressignificação. A mama, ela também é uma zona erógena, quando a gente fala da sexualidade, né, ou até do ato sexual em si, do prazer. E algumas mulheres, elas podem não querer, por exemplo, mais ter a região da mama tocadas, porque ali virou uma região sensível. Eu já tive pacientes que falaram assim, a minha mama não é mais sexy, ela é doente. Então, precisa de muita terapia, muito trabalho. A terapia sexual, a gente acaba voltando para isso, para ela poder, de novo, ter uma nova imagem sobre si mesma, um novo significado e poder seguir vivendo a sua sexualidade, né? O câncer de mama, ele não é o fim, mas ele é uma etapa, ele é uma barreira difícil que essas mulheres têm que superar. Mas dá para superar, né, doutora? Porque a senhora, como sexóloga, provavelmente conhece, já atendeu muitas pessoas, de gente que, assim, às vezes não está com o corpo perfeito. Tem gente que tem deficiência física, mas pode ser muito feliz sexualmente, né? Então, tá tudo um pouco na cabeça da gente também. Tudo um pouco não, acho que tá tudo na cabeça, né? A forma como a gente pensa sobre si mesmo e até a forma como a gente pensa o sexo, né? O nosso prazer, na verdade, a gente fala que ele parte de sistema nervoso central. Então, ele parte da nossa cabeça, de como a gente enxerga, da liberdade que a gente tem da sexualidade. Então, realmente, um pós-câncer, uma cicatriz, uma deficiência, elas não são empecilhos de forma nenhuma para uma vivência satisfatória da sexualidade. Né? A sexualidade acompanha a gente do momento que a gente nasce até o final da nossa vida. Mas a gente tem que aprender a quebrar alguns tabus, né? Eu acho que às vezes a gente tem um pouco de tabu, que o corpo tem que estar muito perfeito para poder ser sexualmente satisfeito, o que não é verdade. Muito bem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho com a doutora Sabina, porque tem muita questão aqui em relação ao corpo, tem muitas dúvidas, viu, doutora? Por exemplo, deixa eu pegar aqui mais algumas. A gente falava aqui do autoexame, os sinais mais comuns de câncer de mama que as mulheres devem observar, a senhora falou um pouco, e como as mulheres podem melhorar a saúde da pele e dos cabelos, também é uma pergunta aqui da nossa audiência. Eu acho que eu vou complementar um pouco o que vocês estavam falando. Então, no tratamento do câncer de mama, a gente tem, além de toda a questão assim do visual, da estética, do símbolo que a mama é, a gente não pode deixar de lembrar que a gente está mexendo no estrogênio e na progesterona da mulher. Então, a gente vai, em muitos casos, mulheres que estavam pré-menopausadas ficarem menopausadas. Então, é um período em que, além de mudar o corpo, muda toda a parte hormonal da mulher, e o cabelo, como você perguntou, as unhas, tem tudo a ver com a relação com essa alteração hormonal que o próprio tratamento do câncer de mama provoca. Então, a gente vai ter dificuldade, né, de ter uma pele como ela era antes, o cabelo, e a gente vai ter que fazer adaptações, reposições de vitaminas, mas a gente vai ter que trabalhar essa mulher que a gente, depois de um câncer de mama, de um tratamento, a gente vai ter uma mudança, né, do corpo e de como vai ser essa nova realidade. E a gente vai ter que lidar e trabalhar isso. A questão da sexualidade também tem muito a ver com essa parte hormonal. Mulheres que fizeram também tratamento de câncer de mama, usualmente a gente não indica reposição hormonal, então a gente tem a diminuição do libido e vai ter que trabalhar muito isso com o parceiro, com a parte psicológica, da saúde mental dela, para ela trabalhar essa questão. E a gente tem, hoje em dia, algumas estratégias que a gente pode utilizar para ajudar. Por exemplo, o ressecamento vaginal, que atrapalha muito na parte sexual. Hoje em dia, a gente tem tratamentos com laser que podem melhorar essa parte da lubrificação vaginal e facilitar a vida sexual da mulher. E a parte do cabelo, a gente também pode fazer alguns tratamentos para crescer cabelo, para fortificar com vitaminas, mas é uma nova realidade, mas ela vai ter que se adaptar.
Pois é, e o hormônio é muito importante, né, doutora? Aí na questão do hormônio, a senhora encaminha para um especialista, um endócrino, é isso? Não, usualmente o próprio oncologista faz esse acompanhamento, né? Porque não pode fazer reposição de estrogênio e progesterona, quem fez tratamento para câncer de mama. Então, a gente pode usar, existem estratégias medicamentosas, que usualmente são medicamentos que mexem na parte do neurológica, antidepressivos, que podem ajudar um pouquinho nessa parte dos sintomas do climatério, da menopausa, que podem ajudar também nessa parte da saúde mental, para ela ter ânimo para seguir em frente, né? E a gente vai usando essas medidas integrativas, né? Como acupuntura, como o laser vaginal, que podem também complementar o tratamento. Usualmente é feito junto com o oncologista, dependendo da situação, às vezes a gente precisa também do médico paliativista ou que trabalha com essa parte de medicina integrativa. Essa questão do hormônio que a senhora citou, por exemplo, se a mulher detectou logo no início e ela extrair as mamas, como foi o caso da Angelina Jolie, que ficou bem icônico, aí, mesmo assim tem que ter atenção ao hormônio? Sim, o caso da Angelina Jolie foi um câncer de mama relacionado à hereditariedade. Ela tinha uma mutação genética chamada BRCA, então ela extraiu as duas mamas e os dois ovários, então ela ficou menopausada e ela não faz reposição hormonal também com estrogênio e progesterona, porque isso aumenta o risco de algumas células se proliferar e ela ter alguma metástase. Então, usualmente, a gente contraindica reposição hormonal de estrogênio e progesterona. Hoje em dia tem alguns estudos saindo em relação à suplementação com hormônios masculinos, alguma coisa de hormonioterapia tópica na região vaginal, mas tudo tem que ser com muita segurança e conversando com o seu oncologista. Doutora, a senhora falou aí dessa mutação que é genética, isso é a maioria dos casos, não é? Representa um percentual alto, salvo engano. Não, não, isso na verdade é um mito e às vezes é isso que faz com que muitas mulheres não façam exames, porque hoje em dia a gente já sabe que apenas 15 a 16% dos cânceres de mama são de causa hereditária. Então, a grande maioria das mulheres, elas vão ter câncer de mama sem ter história familiar. Então, a gente, mesmo sem ter história, a gente tem que fazer o exame, porque a gente não pode acreditar que a gente só vai ter câncer de mama se a gente tem história na família. Então, hoje em dia, o Outubro Rosa também é um alerta em falar e disseminar informação que o câncer de mama, na verdade, ele não escolhe muito famílias, né? A hereditariedade vai estar relacionada no menor número de casos, que é 15 a 16%. Entendi. Bom, deixa eu voltar aqui com a doutora Michele. São muitos os desafios, né? Inclusive hormonais, então aí a conversa com o parceiro é sempre importante, né, doutora? Sempre. A conversa com a parceria é fundamental, né? Seja essa mulher se relacionando com um homem ou se ela estiver se relacionando com uma mulher, né? Então, acho que ela dialogar com quem ela se relaciona, né? A doutora Sabina marcou muito bem a questão hormonal, que eu acho que o grande incômodo, né, para muitas mulheres na vivência da sexualidade é perceber, às vezes, a diminuição de libido ou mesmo o ressecamento vaginal. Mas o que é importante a gente também saber, né, que isso tem sido muito discutido nos últimos congressos mundiais de sexualidade, é que o hormônio na sexualidade feminina, ele não é tudo. Né? Então, dá muito para as mulheres aprenderem a lidar com a libido, né? Com o desejo erótico. A gente fala muito de um desejo responsivo. Então, talvez a mulher, né, na pós-menopausa, às vezes na menopausa precoce, por conta do uso de hormônio no tratamento do câncer, né, nas alterações durante o tratamento, ela pode perceber que ela está sem desejo. Mas a gente fala que a responsividade ela acaba acontecendo, ou seja, eu converso com a minha parceria, eu procuro ter momentos de interação, às vezes de um beijo, de um abraço, ou mesmo uma leitura mais erótica, né? Então tudo isso vai ajudar essa mulher a poder se engajar de novo na vivência da sexualidade dela. Eu já tive diversas pacientes que falam, sim, a gente passa por um período um pouco mais difícil, onde a doutora Sabina bem marcou a necessidade de um uso de um hidratante vaginal ou até de um lubrificante, mas isso pode ser uma fase. Né? E é possível ressignificar a construção dessa sexualidade, sempre conversando com a parceria. Eu acho que às vezes a parceria também fica com medo de, a minha mulher, ela tá com câncer, não é momento para tentar falar que eu tô com um desejo sexual, para falar que eu queria uma intimidade com ela. E às vezes essas mulheres que estão no acometimento do câncer, elas queriam se perceber desejadas, né? Porque às vezes ela já tá com as dificuldades dela e se perceber desejada faria bem. Então, um diálogo com a parceria, eu acho que é um grande ponto para passar por essa situação.
Mas se a gente tira o recorte aí da questão do câncer, da doença e falar só da sexualidade em si, varia muito também, né, doutora? Pode ter pessoa que tem mais desejo, tem casais que, sei lá, de 0 a 10, para eles a sexualidade é 7, 8, para outros pode ser 3, 4, né? Então isso varia ao longo da vida. Tem gente que até vai com bastante idade com o desejo, outros já desde cedo tem menos, então isso varia muito, né? Por isso que eu acho que o psicólogo tem que conversar. Terapia de casal é bom? Dá certo ou não dá certo? Dá super certo. Dá As pessoas têm medo de terapia de casal, os homens, né? Principalmente, né? Eles somem. Acha que vai virar quebra-pau e sair correndo. É DR, foge. Não, mas terapia de casal funciona bastante, sim, para entrar nesses alinhamentos. E o que você falou é perfeito. Tem uma variação de casal para casal, de pessoa para pessoa. Então a gente pode ter mais vontade, menos vontade. Isso pode variar ao longo da vida, né? Então tem casais que, não, é fundamental ter 2 relações sexuais por semana. Tem casal que transa uma vez a cada 2 meses e está super feliz. Então não tem um número certo de relação, né? E o que a gente percebe é que essa variação, ela pode ter algo que é um pouco mais biológico, algumas pessoas têm mais ou menos vontade, mas isso também vai estar muito influenciado sobre a educação que a gente recebeu em sexualidade. Para algumas pessoas, sexualidade ainda é mais tabu. Tem um pouco mais de vergonha, um pouco mais de timidez, um pouco mais de repressão. Outras pessoas são mais soltas e conseguem ter uma vivência talvez até mais prazerosa. Sim, com certeza. Doutora Sabina, pode complementar o que a senhora achar importante? Eu queria perguntar um pouquinho de exercício físico, inclusive para quem, de repente, fez alguma cirurgia, enfim, mas pode complementar, fica à vontade. Concordo com tudo que foi falado aí, é muito importante. Eu queria também frisar que a gente tem um grande problema durante o diagnóstico de câncer de mama, é a dificuldade do parceiro, né, compreender essa fase, né? Então, conversar é muito importante. Infelizmente, a gente tem uma grande incidência de separações de casais durante o diagnóstico, porque eles não conseguem, o marido, o companheiro não consegue lidar com essas mudanças de corpo. Então, muita conversa, terapia, fundamental. A relação à atividade física que você perguntou é muito importante e ajuda inclusive na sexualidade, né? Porque a atividade física, ela dá um bem-estar físico e mental, e existe a produção de alguns hormônios chamadas endorfinas que vão estar ajudando muito nessa parte da sexualidade. Então a gente recomenda que seja feita atividade física antes, durante e após um tratamento oncológico. Antes vai ajudar a prevenir doenças, durante diminui os efeitos colaterais do tratamento, e no pós-tratamento vai ajudar inclusive na sexualidade, da pessoa se sentir bem, ter um bem-estar. Então, a atividade física é tudo, todos nós devemos fazer, e quem faz tratamento oncológico em especial também. Algum tipo específico, doutora, de exercício ou pode fazer todos? Na verdade, a recomendação do Ministério da Organização Mundial de Saúde é que se faça pelo menos 150 minutos de atividade moderada semanal, que seria 30 minutos de segunda a sexta-feira, pode ser caminhada. E tem alguns estudos novos dizendo que exercícios de musculação devem ser associados. Então, a gente recomenda que quem puder, além de fazer os 150 minutos de caminhada, faça alguma atividade de musculação 2 vezes por semana. Isso estimularia na parte de massa magra do músculo, que ajudaria também nessa parte de prevenir a recidiva do câncer de mama. Muito bem. A gente está falando aqui sobre o Outubro Rosa, conversando com 2 especialistas, uma sexóloga e uma oncologista, e a gente já está caminhando para o final. Daqui a pouquinho eu vou voltar com a doutora Sabina para ela fazer um fechamento aí, talvez falar de fisioterapia e o que ela achar de mais importante marcar aí, não só para a mulher, mas para as famílias, para os homens, para todos que convivem com o câncer. Infelizmente, é a enfermidade que mais acomete as mulheres, acho que no Brasil e também no mundo. Então tem que tratar muito desse tema, né? Deixa eu voltar aqui, doutora Michele, fica à vontade para complementar. Eu pensei aqui também na questão da terapia em grupo, às vezes. Isso funciona, a gente vê muito em filme americano, né? Não sei se no Brasil existe. Assim. Existe sim a terapia de grupo e ela funciona, tá? Ou uma terapia mesmo que ela seja mediada por uma psicóloga ou muito focada em sexualidade, na terapia sexual mesmo. Ela ajuda, Jeremias, porque ela traz essa identificação. Né? Então, eu estou ali com outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Então, esses outros exemplos, eles acabam sendo motivadores para as mulheres, né? Isso era uma coisa que eu ia falar até. Pensar que quando a gente está falando de sexualidade ela é um dos pilares de qualidade de vida, segundo a OMS.
né? Um dos pilares. É um dos pilares, né? Ele compõe os nossos pilares de qualidade de vida. Então, essa mulher, ela tentar recuperar isso, buscando, às vezes, uma terapia individual, uma terapia de casal, como a gente falou, que não precisa ter medo, ou grupos de apoio. Ainda que não seja uma terapia, às vezes a mulher, em algumas cidades, em alguns centros, ela não tem acesso, mas eu acho que nesse ponto a internet facilitou. Você consegue encontrar grupos de apoio, grupo de outras mulheres que já passaram por isso, que já vivenciaram isso e acabam se juntando, né? Eu já participei até de rodas de conversas com essas mulheres, diversos grupos aqui de São Paulo e que estão disseminados pelo país. A senhora falou que um dos pilares, qual é a importância disso? Porque, como eu disse antes, tanto para homem quanto para mulher, tem gente que tem... o que é o limiar saudável? Da pessoa falar, não tenho desejo nenhum. Porque tem aqueles... Porque acho que tem gente para tudo, né? Tem os que tem muito desejo, tem os que tem pouco desejo. Mas tem algum limiar que fala, pô, não ter desejo nenhum também já está... Pode não ser saudável? Hoje em dia, a gente também entende que tem um grupo de pessoas que vai perceber que não tem desejo nenhum e tá tudo bem. Tá? Então, assim, ou eu nunca tive, ou em algum momento eu falo assim, isso não é para mim, já cansei. Entendi. Então, hoje, os grandes manuais diagnósticos, eles colocam um parâmetro que é isso, gerar um prejuízo funcional ou um sofrimento para a pessoa. Correto. Então, se eu deixei de ter um desejo e eu queria voltar a ter, eu me incomodo, isso precisa ser cuidado. Tá bom. Assim como também no excesso. Né? Tem gente que sair transando resolve todos os problemas, não é bem Também assim. não é. O excesso também pode ser um problema. A harmonia. Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, não. Eu gosto de harmonia. A harmonia é uma coisa boa, né? Eu vou passar para a senhora rapidinho, porque me veio à mente aqui, aquelas estão... são 3 fases quando a gente é acometido por uma doença, algum acidente, né? Que é a fase da aceitação, né? Tem aquela... Isso. Eu queria que a senhora falasse rapidinho, para encerrar, se tem como a gente passar, ou se a gente vai passar esse luto mesmo, como é que a gente passa para essas fases, bem rapidinho. Deixa eu voltar ali com a doutora Sabina, só para mais um minutinho rapidinho, então, para a gente encerrar. Doutora, por favor. Eu acho que o que a gente acho que podia ficar como mensagem desse bloco é que a parte do câncer de mama, ele tem tratamento, o diagnóstico na fase inicial é possível, através de alguns exames, principalmente a mamografia, e durante e após o tratamento, a gente deve tentar cuidar da nossa saúde mental, física, para a gente poder ter um sucesso. E a parte da sexualidade, eu achei muito interessante a gente estar aqui junto, porque é muito importante, porque a mulher não é só o câncer de mama, ela é um todo, né? Então, as pessoas, às vezes, quando estão passando pelo tratamento do câncer de mama, eles esquecem o resto, esquecem a parte mulher, elas pensam só na doença. E a vida tem que continuar e a gente tem que achar essa harmonia entre tratamento e ter uma boa qualidade de vida. Que bom. Olha, a doutora Sabina Aleixo, ela é médica oncologista, está lá no Espírito Santo, mas pelo que eu vi, a senhora estudou, salvo engano, em Campinas. É que eu confundo os currículos, mas acho que é isso também, não sei. Enfim, muito obrigado pela sua presença ainda aqui online, viu? Parabéns aí pelo trabalho à frente do hospital. Obrigado, viu? Obrigada. E deixa eu voltar então com a Michele com a palavra final, né? Eu falei desses estágios, né? Recebi a notícia, estou com câncer de mama. Como é que é esse caminho, rapidinho? Na verdade, a gente fala que podem ser até 5 estágios. A pessoa não necessariamente ela vai passar por todos. Certo. Mas seria o primeiro aquele estágio de negação. Eu não acredito que é comigo, sabe assim, o chão caiu, isso não está acontecendo comigo. A pessoa depois pode ir para um processo de raiva, irritabilidade, por que isso aconteceu, eu me cuido, eu tenho vida saudável ou é genético. Aquele estágio meio de barganha, né? Ai, será que se eu fizer aquilo, às vezes até uma barganha de uma crença religiosa, né? O que será que vai fazer para eu ficar bem? Uma fase de entristecimento, que é natural, às vezes uma depressão, de fato, ou só uma tristeza, para uma fase de aceitação, que daí é quando começa a vir o enfrentamento. Eu tenho isso, cabeça erguida, vou lutar e vou passar por essa. A gente ainda vai ter o segundo bloco, então a senhora continua no outro bloco, pode ser? Tá ótimo, a gente com vai certeza. para um rápido intervalo e volta já com a doutora Sabina lá do Espírito Santo e também a doutora Michele falando aqui presencialmente com a gente. Estamos de volta no Alesp, aliás, Alesp Cidadania hoje, falando com especialistas
sobre o câncer de mama neste mês de outubro, que a Rede Alesp tem uma programação toda voltada para esse aspecto. Lá do Espírito Santo, nós estamos falando com a doutora que é oncologista, a doutora Sabina, está nos ajudando aqui com vários temas, doutora Sabina Aleixo, e eu volto agora um pouquinho com ela. A gente falou no primeiro bloco bastante sobre a questão da prevenção e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho sobre tratamento, já que a gente está se dedicando aí um pouco às mulheres que infelizmente não conseguiram às vezes detectar a tempo e estão passando por esse processo, doutora. Como que é essa fase de tratamento? O tratamento, a gente fala que a oncologia é um tripé. A gente tem como três bases do tratamento oncológico, que seria o tratamento cirúrgico, o tratamento de radioterapia e o tratamento sistêmico, quimioterapia, que a gente fala os medicamentos, né? Então, dependendo da fase, do tipo de câncer de mama, a gente vai precisar, às vezes, usar todas essas estratégias ou apenas uma ou duas estratégias. Nas fases mais iniciais de câncer de mama, usualmente a gente só faz cirurgias menores, sem precisar fazer a mastectomia, que dá muito mais questões psicológicas, cirurgias mais conservadoras, e às vezes associa alguma radioterapia ou medicamento oral, que aí não tem a queda de cabelo, não tem enjoo, e a vida da pessoa volta mais ou menos ao normal mais rapidamente. Então, a gente passa pelo tratamento de uma maneira mais tranquila. Uhum. E quanto tempo costuma demorar, doutora? Quando a paciente tem que fazer tratamento de quimioterapia, aí a gente vai ter um tratamento mais longo, né? Os tratamentos, os protocolos usualmente são de 6 meses, né? Tem a parte da fase cirúrgica, radioterapia 2 semanas no máximo, e aí os tratamentos de bloqueios hormonais que a gente faz por um tempo mais longo, 5 a 10 anos, são orais, e a pessoa já volta à vida normal, vamos dizer. Mas a fase mais intensa da quimio normalmente é uns 6 meses. Então, a gente normalmente eu falo assim, vai ser um ano da sua vida um pouco mais complicado, com mais consultas, que eu gosto sempre de falar que seria a tempestade, que depois a calmaria vai vir e as coisas vão se ajeitando, né? Então, só para refrisar que nem todas vão precisar fazer todos os tratamentos. Então, se você está com diagnóstico de câncer de mama, acalme-se, procure seu médico, que nem todas vão precisar fazer todos esses tratamentos, e aí, dependendo do seu caso, a gente vai ajustar o que vai ser necessário fazer. A mastectomia que a senhora falou é a retirada da mama, né? E quando faz algum tipo de reconstrução, aí, claro, tudo o câncer vai depender do estágio que ele está, né? Por isso a importância da detecção precoce. Mas eu queria saber, assim, se na reconstrução, se os níveis de sensibilidade também, né? Já que estamos tratando aqui de sexualidade também. A mastectomia, a gente pode fazer uma mastectomia sem reconstrução imediata. Tem uma mastectomia que a gente coloca um expansor, depois vai fazer a reconstrução. E tem o caso em que você já opera, já tira o tumor e já coloca, faz a reconstrução. Eu gosto sempre de frisar que todas essas estratégias não são cirurgias plásticas estéticas, são cirurgias para repararem um dano causado por uma doença. Então, muitas vezes a gente vai ter alterações de sensibilidade, porque se cortam nervos, né? E a reconstrução pode ter um resultado estético muito bom, mas nem sempre a sensibilidade volta ao que era antes. Tem que trabalhar a mente dessa mulher, que a gente está lidando com uma situação de doença, onde a cirurgia plástica vai vir nos ajudar para diminuir o dano. O câncer, ele pode acometer as duas mamas? É comum que acometa as duas ou não? Não é tão frequente, mas isso acontece. Normalmente são mulheres com cânceres hereditários, doenças mais agressivas. A gente tem um tipo de câncer de mama chamado câncer de triplo negativo que pode se apresentar dessa maneira, com uma doença invasiva bilateral. Normalmente são casos um pouco mais difíceis de tratar. Uhum. Ô, doutora, é bom frisar também a questão da idade, né? Porque de vocês falaram a questão que as mulheres acham que às vezes é muito nova e pode não ter, né? Em relação à idade e da recorrência na ida ao médico e ao autoexame também. Isso é muito importante. A gente tem visto uma mudança da faixa etária, né? O que se tem nos guidelines do Ministério da Saúde é recomendação de fazer rastreio, investigação a partir dos 50 anos. Mas vários estudos estão mostrando que as mulheres a partir dos 40 anos já estão tendo uma incidência maior. Então, assim, a gente recomenda que a mulher conheça sua mama. Se ela tem história familiar, ela tem que ter uma atenção especial e pelo menos
pensar em começar a fazer rastreamento a partir dos 40 anos de idade. De preferência anualmente, se não for possível anual, pelo menos a cada 2 anos. É o que a gente sugere às sociedades médicas, a partir dos 40 anos de idade, o rastreio para a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Doutora, a senhora falou que a questão genética não é tão, o índice não é tão relevante, não é o que tem mais incidência, a questão genética. A gente até citou o caso da Angelina Jolie, que ficou muito icônico. Em relação aos estudos e pesquisas, o que a gente pode dizer? Se não é genético, tem alguma relação com a alimentação, alguma coisa? Ou a ciência ainda não descobriu o que pode causar o câncer de mama? Essa pergunta é muito interessante. A gente fala que a gente tem 3 momentos para a gente poder tratar e curar de uma doença. O primeiro momento seria a prevenção primária, que são as estratégias de estilo de vida, que é uma alimentação saudável, atividade física regular. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco bastante importante para o câncer, e em especial para o câncer de mama. Uso de alimentos ultraprocessados, reposições hormonais sem necessidade. A gente tem hoje em dia, temos jovens usando vários medicamentos anabolizantes para fazerem ganho de massa magra. Isso tudo tem aumentado a incidência de doenças e o câncer de mama é uma delas. Depois a gente tem a prevenção secundária, que é um segundo momento que a gente vai ter a possibilidade, que é a utilização de exames para fazer o rastreio na fase mais inicial, e o terceiro momento é fazer o diagnóstico e conseguir ter acesso ao tratamento. Então, a gente fala que tudo é importante. Em relação ao câncer hereditário, ele é importante, mas ele não é o mais frequente. Então, a gente tem que saber que 15 a 16% das mulheres vão ter câncer hereditário, mas a grande maioria não vai ter relação hereditária, quer dizer, pode ser que aquela mulher vai ser o primeiro caso na família. Então, a gente não pode relaxar e achar que, como eu não tenho caso na família, eu não preciso fazer de nenhum exame. Agora, se você tem caso na família, você tem que ficar atento, que o seu risco é maior, sim, e os rastreios, inclusive, são recomendados antes dessas faixas etárias que a gente comentou aqui. Então, se você tem BRCA, tem um diagnóstico de uma alteração hereditária na família, a gente vai começar a partir dos 25, 30 anos, já cuidando dessa família, dando orientação, porque essas mulheres, elas têm, em alguns casos, 90% de chance de ter câncer de mama e outros tipos de câncer, então a gente tem que estar atento. A ciência tem evoluído. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais descoberto genes relacionados ao surgimento de cânceres, mas a gente ainda está incipiente nesse tipo de estudo. A genética, a gente não sabe tudo. Pelo conhecimento que a gente tem agora de genética, a gente sabe que 15 a 16% dos casos são relacionados a alterações genéticas, mas pode ser que no futuro, com a evolução da ciência, a gente saiba de novos genes que estejam relacionados, mas o que a gente sabe hoje é isso. Doutora, em relação ainda à genética, a senhora falou dessa mutação genética, se a mulher desconfia porque na família dela já teve, né, enfim. O exame é o mesmo, a mamografia, ou tem algum outro tipo, que a senhora se referiu ao RCA, né? É outro tipo de exame, não? Então, o BRCA, que é a mutação genética mais relacionada ao câncer de mama, que foi o da Angelina Jolie, que é o BRCA1 e BRCA2, nesses casos a gente tem rastreios diferentes, inclusive com a indicação de ressonância de mama, mas isso não é para a população em geral, isso é só para pessoas que têm o conhecimento de alteração hereditária. E a gente pode, nessas famílias que a gente sabe que tem BRCA, indicar a cirurgia profilática, que foi o que a Angelina fez. Ela retirou as 2 mamas e tirou os 2 ovários, depois de já ter tido seus filhos, pelo risco elevado que ela tinha de ter câncer, porque a mãe teve, a tia teve, e aí, nesses casos, ela tinha um medo muito grande, né, de também falecer da doença, e ela optou, depois de fazer a testagem genética, fazer isso. Isso foi muito importante, porque as pessoas tinham medo de falar de câncer hereditário, né? Aquela família tem um gene alterado. As pessoas pensam que podem ter preconceito, né? Existe um pouco de preconceito, né? Porque isso vai passando de geração para geração. Então, a gente também tem que pensar que algumas famílias ficam preocupadas, né? Das pessoas não quererem se relacionar com famílias que têm genes defeituosos. Então, a ciência evoluiu e a gente tem toda a questão de bioética também relacionado a essas testagens e com o que a gente vai fazer com essas informações. Doutora, só para encerrar com a senhora rapidinho, tem muita mulher que reclama porque é desconfortável a mamografia, aperta, é dolorido, né? Mas não dá para fugir do exame por causa da dor, né? É melhor ir tirar do caminho, né?
Olha, com certeza o tratamento oncológico é bem mais complexo que um exame de mamografia. A mamografia é um raio-x da mama, é feita uma pressão leve, em dois sentidos da mama. É rápido, hoje os aparelhos são digitais, então aquele momento de compressão ele é controlado pela máquina, então logo que pressiona já solta. Eu recomendo que as pessoas deixem esse tabu, essa história do medo. É um pouco desconfortável, não diria que é doloroso, mas é desconfortável, mas é um exame que a gente pode evitar fazer tratamentos tão intensos, necessidade de fazer quimioterapia. Então, acho que na balança que a gente fala na área da saúde, o benefício é bem maior que deixar de fazer. Interessante. Doutora Michele, vamos falar um pouquinho a senhora falou bastante da questão do contato com o próprio corpo, né? Eu já fiz vários programas aqui, por exemplo, no Brasil até hoje acontece câncer de pênis porque em alguns locais as pessoas não se lavam direito e isso é falta de contato com o próprio corpo, né? Já cansei de ver reportagem na TV também que às vezes a pessoa não olha, não toca, tem até vergonha de olhar no espelho. E o preconceito, é interessante que assim, tecnologia a gente avança muito, mas o preconceito, a gente vive, o mesmo preconceito que tinha lá no tempo da Bíblia, a gente vê o mesmo hoje, né? Uhum. Então é difícil avançar nessas áreas, né? É difícil, porque é um preconceito, né, e alguns tabus que eles, infelizmente, eles ainda estão passando de geração para geração. Uhum. E o que você falou é verdade, né? Homem, e uma das campanhas até, às vezes, para homens lave seu pênis, né? Ou seja, o se tocar, né? E para as mulheres também. O tocar o seio pode ser um pouco mais fácil, mas eu também já tive pacientes e conheço mulheres que não gostam, né? Tocar o próprio genital, conhecer o corpo, né? E não só quando você lava no banho, mas se olhar no espelho. Eu acho que esse autoconhecimento a gente precisa ter e para isso precisa quebrar um pouquinho desses preconceitos e desses tabus. E entre casal... Tem homem que não gosta muito de conversar. Lá vem uma DR, mas precisa ser hoje, vamos deixar para a semana que vem, né? Uhum. Esse ritmo tem que começar desde o começo, essa conversa, porque também é igual criança, né? Senta aí que hoje eu vou te falar tudo. Não dá, né? Tem que ser aos poucos, né? Não dá, tem que ser aos poucos. Eu acho que a gente precisa perder um pouquinho, né? Esse medo, que é uma forma de preconceito das DRs, né? Como se fosse virar briga. Um casal precisa conversar, né? Você está se relacionando com uma outra pessoa que é diferente de você. Né? Então, eu acho que conversas constantes ao longo do relacionamento sempre ajudam. Seja quando um casal está se conhecendo, né? Então, nem vamos falar assim, que tem um câncer, tem um acometimento de doença. Nem estamos falando disso. Mas qual o melhor momento? Precisa ser em casa, na cama, no bar? Olha, a cama eu sempre gosto de excluir, né? Melhor excluir, né? Melhor excluir. Vamos deixar para um outro momento. Às vezes as pessoas elas têm dificuldade em enxergar que um momento harmônico seja um momento para conversar sobre o casal. Porque às vezes fala, mas a gente está tão bem agora, vai falar, vai brigar. Tá, mas e daí no momento de briga, você acha que um vai ouvir o outro? Não vai, porque tá brigado e tá irritado. Saiu, tá num bar, lá tá conversando de amenidades, amenidade, vamos bater um papo. Ou para os casais também, para as mulheres em especial, que acham que tem dificuldade de iniciar uma conversa. Eu falo sempre para puxar um gancho, sabe? Vi um tema parecido numa novela. Você viu aquele casal falando sobre não sei o quê? Ou vi um postzinho na internet, manda para parceria. Então, essas coisinhas que vão aparecendo até na mídia, eu acho que elas servem de gancho para, de repente, ter uma boa conversa em casa. E o psicólogo ajuda em quê nesse momento? Assim, que a pessoa está meio travada, alguma coisa, ajuda... Tem que ser casal ou pode ser, ou é individual? Ou a mulher fala para o marido, ou o marido fala para a mulher, vai no psicólogo, se conversar, como é que você... Olha, eu acho que terapia, acima de tudo, é processo de autoconhecimento, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu não tenho um problema, eu não preciso ir na terapia. Terapia é para você se conhecer melhor. Não precisa estar ruim de nada, né? Não precisa estar ruim de nada. Você só vai ter um espaço para falar de você, para se entender. Ou mesmo na terapia sexual, as pessoas não precisam ter um problema sexual. Mas as pessoas também procuram a mim na terapia sexual para viver melhor a sexualidade. Mas, em geral, as pessoas que estão, sim, com algum sofrimento, com algum sintoma, com alguma queixa, ou uma briga do casal, um desentendimento, aí eles vão para a terapia. E o que o terapeuta, né, o que a psicólogo vai ajudar? A esse casal ou essa pessoa entender o que está acontecendo. De onde vem meu incômodo?
por que isso está me fazendo sofrer, ou está me fazendo ter raiva, de que forma eu posso dialogar, de que forma eu posso me comportar diferente nessa situação. E aí começar uma mudança de comportamento. É o outro e a gente, né? No nosso caso, é a questão da autoestima também, né? Porque se estiver muito baixo, aí também Com certeza. fica difícil também, né? E para melhorar a autoestima tem que... É um processo também, né? Corpo, mente, às vezes espiritualidade, se a pessoa gosta também. Todas as frentes, né? Eu acho que todas as frentes, elas complementam. Então, se ter o seu lado espiritual bem trabalhado te faz bem, faz todo sentido, né? A autoestima, ela também vem sim com essa relação do corpo, como eu lido com o meu corpo, e não é ter o corpo perfeito, como uma ditadura e bem, né, tenta ditar nas redes sociais, mas é como eu me sinto bem com o meu corpo, é fundamental. E a cabeça, né? Porque se eu tô bem, se eu penso bem, se eu me incomodo menos com a opinião dos outros, eu também vou estar melhor comigo mesmo. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Doutora Sabina, queria perguntar para a senhora o seguinte, ainda durante o tratamento, que a gente está tratando de vários aspectos, psicológico e físico, enfim, a mulher, dá para ela manter continuar trabalhando, ou ela vai ter que se afastar? Que tipo de atividade? Só falou, pode fazer atividade física, né? Como é que tem que ser a rotina dela durante o tratamento, especialmente quando está passando por quimioterapia, por exemplo? Isso é muito individual, assim, é o que eu sempre falo, assim, que não existe uma contraindicação de trabalhar, a pessoa pode trabalhar, e isso vai ser ela que vai dar o seu limite, né? Tem pessoas que passam pelo tratamento da quimioterapia de uma maneira muito tranquila, com um pouco de enjoo, vômitos, e conseguem fazer suas atividades no dia a dia. Pessoas que são autônomos, que têm empresas, às vezes elas não têm a opção de, né, parar de trabalhar, então continuam. Então, acho que não tem uma regra. Cada caso vai ser avaliado e o que a paciente achar melhor para a gente vai junto combinar isso. Tem alguns pacientes que pedem afastamento, ficam cuidando da sua alimentação, ficam em casa, ok. E tem gente que quer continuar trabalhando, sempre tentando ter uma alimentação saudável, fazendo atividade física, às vezes diminui um pouco o ritmo. Eu vejo que as pessoas assim que conseguem conciliar isso tudo, a questão psicológica fica mais, vamos dizer, elas têm menos questões, menos depressão, menos ansiedade, porque elas se ocupam com algumas coisas que não sejam relacionadas à doença, porque focar só na doença durante o tratamento pode, em alguns casos, deixar um quadro de depressão, a pessoa pode querer se isolar, não ter contato com outras pessoas. Mas eu sempre falo que não existe uma regra, o que é certo ou errado. A gente vai ter que tentar, junto com a família, com a paciente, ter o bom senso e ver o que vai ser melhor para aquela situação que a gente está passando. Muito bem, agora sim, chegamos aí praticamente ao final. Queria agradecer a doutora Sabina bastante, viu? Se tiver mais alguma coisa para complementar, fica à vontade, viu, doutora? Muito obrigado. Queria só agradecer, foi muito bom esse bate-papo, muito bom a gente ouvir uma pessoa especializada na sexualidade, que eu acho que a gente tem que, nós mulheres, e principalmente eu que trabalho na área da saúde, a gente tem que fazer com que as mulheres percam o medo de perguntar sobre isso, tirar dúvidas, falar que isso é uma questão para elas, né? Não deixar só focar no tratamento e na cura, mas para que esse processo seja de uma maneira que ela tenha uma qualidade de vida, né, e sexual também. Isso faz parte da vida das pessoas, né, e as pessoas muitas têm medo de falar sobre isso. As mulheres muitas vezes não me perguntam, eu que pergunto como é que está a vida sexual, como é que está a vida de casal, porque elas têm um pouco de vergonha. Então, é isso aí, o Outubro Rosa é sobre câncer de mama, sobre mulheres, as mulheres procurarem ajuda, fazer o diagnóstico precoce, e se você estiver passando, meu recado para você que está passando pelo tratamento do câncer, que o câncer de mama tem cura, a gente tem profissionais para te ajudar em todas as fases, e a sexualidade faz parte disso tudo, e contem com a gente. Aliás, só para emendar rapidinho, a senhora falou que tem um projeto aí no Espírito Santo, porque a senhora tem muita vivência e acabou se envolvendo num projeto que fala de fisioterapia e a área sexual também. Conta um pouquinho rapidinho, porque às vezes quem lhe dá isso, que está ouvindo a gente no Brasil todo, pode se inspirar no seu trabalho, porque às vezes não é só o tratamento do corpo, né? Exato, a gente tem uma ONG, porque assim, às vezes os hospitais, eles têm tantas questões para resolverem, e às vezes essas questões de sexualidade, grupos de apoio, o terceiro setor tenta suprir essa deficiência, né? Então eu trabalho como voluntário no terceiro setor, numa ONG, em que a gente tem um projeto
em parceria com a instituição do hospital, em que a gente faz laser, né? Porque a região pélvica com tratamento oncológico, pela deficiência hormonal de estrogênio, progesterona, fica com muito ressecamento vaginal. E tem mulheres que têm dor e até sangramento durante o ato sexual. E o laser já se provou que é um tratamento muito eficaz para melhorar a oxigenação tecidual, a lubrificação, e a gente tem tido resultados muito positivos. Então, assim, existem estratégias, sim, para que a gente possa ajudar essa mulher durante o tratamento oncológico em todos os momentos, tentar ver a mulher no global. E é isso que a gente tenta procura fazer lá no Espírito Santo um pouquinho. Que legal. Eu entrevistei aqui um cirurgião plástico que ele faz... Ele é famoso, ele tem muitos clientes só que ele dedica, todo mês, ele dedica a fazer pelo menos uma cirurgia voluntária para uma pessoa que precisa, né? Então, como com laser, eu não sei, talvez não seja tão barato, né? Talvez outras ONGs se estimulem a fazer e, enfim, arrecadar recursos e ter informação para tratar, porque é tão importante, né? Tanto quanto o corpo, a mulher também ter aí sua vida sexual e às vezes é um tratamento que relativamente simples e que vai dar uma vivência bem melhor para ela. Doutora, fica um pouquinho mais com a gente aí, eu só vou encerrar aqui com a doutora Michele para as considerações finais, né? Bom, essa questão psicológica é tão importante, como é que a senhora quer arrematar? E acho que falamos de tudo, né? A senhora falou, se der para voltar rapidinho, daquelas fases, porque eu tive a notícia, né? Só retomar rapidinho, só falou que são 5. Algumas pessoas falam em 5 fases, né? Na verdade, quando a gente recebe uma notícia difícil, né? Então, às vezes é aquela fase inicial onde a gente nega, a gente não quer acreditar que é com a gente, né? Algumas pacientes, não, deixa isso para lá, eu não quero olhar para isso. Então, que a gente fala que é uma fase de negação. Certo. Tem uma fase de raiva, que é por que isso aconteceu comigo, mas eu me cuidava, eu tinha uma vida saudável, né? Porque, como a doutora Sabina falou, às vezes pode ter uma questão genética, às vezes não, às vezes foi porque eu também tive algum hábito ruim, etc., e acabei desenvolvendo um câncer. Tem uma fase que a gente fala que é mais da barganha, né? Que isso vem mais até para um lado meio espiritual e psicológico, né? Será que se eu fizer isso resolve? Né? Então é como se eu ficasse negociando comigo mesmo. Às vezes vem por uma fase de entristecimento, algumas pessoas até caminham por uma depressão, para a fase que a gente fala que ela é a de aceitação, que é sim, isso realmente está acontecendo comigo e de que forma eu quero enfrentar isso. Né? E aí a conversa muito franca com o médico, né? Acho que a Sabina colocou também que às vezes as mulheres têm vergonha de perguntar quando a gente está falando de sexualidade, né? Mas eu tô com um câncer, eu vou perguntar como vai ficar a minha vida sexual. Talvez o médico ache um absurdo isso. Não, não é um absurdo. Né? Sexualidade faz parte também da sua qualidade de vida, ou medos outros que você pode ter, que é sobre uma cicatriz, como vai ficar meu corpo, como vai ficar meu relacionamento. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque é importante entender que o câncer, ele pode ser sim uma fase ruim da sua vida, mas que você vai voltar a ter uma vida normal e saudável depois, né? E, se possível, claro, com uma vivência também saudável da sua sexualidade. Sim, que ótimo. É por isso que eu falei da harmonia, porque assim, quando a gente fala em equilíbrio, parece que tem que estar tudo igualzinho, né? E nem sempre, eu tenho que dar a mesma atenção para a família do que eu trabalho. Às vezes não, às vezes você tem que dar muito atenção num projeto de trabalho, você vai deixar sua vida. Mas em relação a passar por uma fase assim, é uma questão de harmonia também. Numa orquestra, às vezes, um instrumento está tocando mais alto e está tudo bem, né? Você tem que dar atenção naquilo. Mas depois vai voltar e a gente tem que olhar numa perspectiva de tempo maior. A vida é tão diversa, né? E a gente vai encontrando meios para projetos legais para a gente se envolver, né? E estar com a mente boa e o corpo bom. Exercício físico, né? Tudo tem solução, sim. A gente está se dedicando ao máximo aqui para levar informação para você no Outubro Rosa. Por isso que eu quero agradecer bastante a doutora Sabina, Sabina Aleixo, médica oncologista, lá do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez e até a próxima. E a doutora Michele Sampaio, sexóloga. Procura ela lá, Hospital das Clínicas, que é uma referência aqui. É só botar no Google, com certeza elas têm aí artigos, muitas reflexões sobre o tema, viu? Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por mandar esse tema. A gente vai tratando dos temas que você quer. Então, acesse as redes sociais, especialmente no YouTube, que o programa fica lá também. Até a próxima.